noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Vou conversar um pouquinho hoje com vocês sobre Jesus. É uma palestra que eu tenho há um tempinho e pediram para que ela fosse feita em várias casas. Como eu ando numa correria com palestra, eu não sei se eu fiz aqui ou não. Se eu já fiz aqui, vocês vão ver de novo, é bom para fixar. Quem ouviu vai conhecer a história. Eu vou falar sobre Jesus, baseado na história da Anete Guimarães, uma cientista médica e pesquisadora espírita, que por um ocorrido numa sala de aula de uma faculdade, numa universidade em São Paulo, ela acabou fazendo uma pesquisa sobre Jesus e acabou trazendo alguns esclarecimentos que nós talvez não conheçamos. As referências que a gente tem de Jesus é o de sempre. Só que a gente às vezes se esquece que os homens encarceraram Jesus dentro de uma religião. Jesus, Deus, nunca foi uma religião. Eles são modelos de comportamento a serem seguidos por nós. De volta deixa isso bem claro, quando perguntam para ele se a doutrina espírita é uma religião, e ele diz que não. Jesus é o modelo a ser seguido por nós. Ele trouxe um ensinamento baseado em moral e ética. Então, sabemos também pela doutrina espírita, relacionado a outras religiões, que todos os outros segmentos religiosos baseiam-se em teorias e em segmentos de manuscritos e escrituras antigas. O único segmento religioso que é feito em cima de uma lei científica e não vive de teorias é a doutrina espírita. Os espíritos vieram, trouxeram as informações e Kardec teve que codificar. E ele fez isso como? Através de pesquisas científicas. E está lá também na própria história, que depois vamos saber que um cientista russo conseguiu pesar o espírito. Então é grande ilusão nossa achar que não existe vida após a morte. Existe. É uma questão das pessoas quererem usar a lógica, a metodologia que estou mostrando aqui numa mensagem, que tudo na nossa vida é baseado dentro de lógica e método. Kardec usou método e lógica para esclarecer e codificar o que nós temos hoje da doutrina espírita. Se nós seguirmos aquilo que Jesus nos deixou, baseado numa lógica e na metodologia de trabalho do próprio Jesus, nós conseguiremos superar as nossas dificuldades na vida e no decorrer do caminho. Então é uma questão de reforma íntima, de busca de comportamento, de atitude, de mudança na nossa caminhada. Jesus é a nossa maior referência. E a Anete Guimarães acabou fazendo essa pesquisa como cientista que é, porque ela estava numa aula, numa universidade, e tinha um pessoal que frequentava uma outra religião pentecostal, e quando o professor foi falar sobre a teoria de Darwin, eles pediram licença, se levantaram e diziam que eles achavam uma afronta dizer que o homem descendia do macaco, e isso, em forma de protesto, eles se retirariam da sala de aula. E um engraçadinho que estava do outro lado da sala, que era a favor da questão criacionista no mundo, era ateu, ele dizia que tinha que ser religioso para não concordar com isso e já querer sair da sala de aula. E ela tomou partido na história e falou que ele estava sendo radical. E ele dizia, não, Deus não existe, Deus e Jesus é uma invenção dos homens. E ela falou, não, agora quem está sendo radical é você está se comportando, uns de lá também na questão de preconceituoso e não querer aceitar as coisas. Deus existe, Jesus também. Jesus esteve no mundo físico. Jesus consta lá na galeria dos profetas na Palestina, como um profeta menor. Tanto que eles até hoje lá ficam no Muro das Lamentações esperando o Messias chegar. Eles consideraram Jesus um profetinho pequenininho. Mas Jesus caminhou entre nós, esteve aqui no mundo físico. Então, geralmente as relações, o que nós entendemos de Jesus é basicamente isso. Nós temos o nome de Jesus o tempo todo na nossa boca e no nosso pensamento. Mas é interessante, os cientistas, os pesquisadores conseguem entender Jesus melhor que nós. Isso é muito interessante.
existem livros aos montes falando sobre Jesus hoje. Jesus era um grande marqueteiro, Jesus era um grande orador, Jesus entendia tudo de logística. Ele era o cara. E a gente nem faz ideia. Nós temos, às vezes, como referência, vários ídolos, várias pessoas que nós admiramos. Falamos de Jesus, mas às vezes nós nem sabemos, como a própria Anete Guimarães provocou esse garoto quando ela foi ao debate com ele, nós não sabemos nem qual foi a última frase de Jesus quando esteve no mundo físico. E é interessante que a gente sabe as frases de grandes autores aí póstumos. A gente sabe a última frase do John Lennon, a última frase do Martin Luther King, a última frase do Gandhi, do John Kennedy, mas nós não sabemos qual foi a última frase de Jesus que esteve no mundo físico. E é interessante que a Anete Guimarães é muito provocadora, ela provocou a plateia e ela não disse a frase para eles. Eu não vou fazer isso com vocês, obviamente, mas a Anete Guimarães fez. Todo mundo, depois que acabou o congresso, teve que procurar a resposta. Eu não vou fazer isso com vocês. Eu vou dizer o que ele disse lá um pouquinho adiante. Então, para a gente entender Jesus, Jesus é um espírito que já pesquisado e provado pela doutrina espírita, é um espírito que tem 17 bilhões de anos. Mais ou menos. Nesse patamar todo, ele atingiu, ganhou o cargo de governador planetário da Terra. Então, Jesus é o nosso governador, é o espírito que comanda este planeta. Ele participou da concepção, da montagem, feitura e da nossa introdução neste plano físico. Então, ele está ciente e senhor de tudo aqui. Só que, nessa pesquisa da Anete Guimarães, ela descobriu o quê? Está lá no livro O Caminho da Luz, de Chico Xavier, Espírito Emmanuel, que Jesus, para chegar aqui, para descer entre nós, ele precisou exatamente fazer isso durante 1000 anos terrenos. Porque se ele descesse de bate-pronto, ele queimava todos nós com a sua luz. Ele não tinha condições de descer direto. Ele precisou se preparar durante 1000 anos. Por isso que de vez em quando ele se retirava, ele ficava a sós, ele necessitava disso. Por isso que ele nos conhecia muito bem. Então ele precisou dessa preparação. Esteve aqui entre nós e deixou um evangelho bonitinho, cheio de coisas maravilhosas, com bastante romance e poesia. Não, um evangelho austero, duro, de teor de alta responsabilidade. Um evangelho que só fala de moral e de ética. Ele não falou palavrinhas bonitas. Ele deixou uma educação rígida, rigorosa para nós. Por quê? Nós somos espíritos, temos a nossa individualidade. Então nós temos que trabalhar a nossa autoeducação, o nosso autoaprendizado. Então o Evangelho, ele é baseado especificamente nesse conhecimento de moral e ética. Tanto que está lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, qual é a nossa maior modelo e referência aqui no mundo físico? E a resposta é uma só: Jesus. Se nós seguirmos o Evangelho de Jesus, nós conseguiremos caminhar no mundo físico. Por isso que a maioria dos pesquisadores dizem: Jesus não é uma religião. Jesus é uma filosofia de moral e de ética. Ao segui-lo, você está dentro dos preceitos da lei da natureza humana. Você conseguirá caminhar sem machucar o próximo que vive ao seu lado, se você segue os preceitos de Jesus. Então esse evangelho que Jesus veio aqui, deixou aqui para nós termos uma ideia, vocês vejam que é interessante as pesquisas científicas, Jesus pregou dos 30 aos 33 anos. Foram 3 anos. Só que Jesus, ele andava uma média de 15 quilômetros por dia. Imagine lá na Palestina, que não tinha estrada nenhuma como hoje, não tinha microfone. Jesus andava 15 quilômetros por dia para pregar o seu evangelho. Para nós termos uma ideia, vocês podem ir lá no Google, se vocês quiserem fazer uma comparação, o estado da Palestina, na época de Jesus, é do tamanho do Rio de Janeiro, mais ou menos.
Então vocês imaginem o estado, o tamanho do Rio de Janeiro, e Jesus perambulava para lá e para cá, caminhando 15 quilômetros por dia para levar o seu evangelho. Jesus gastou 1 ano e meio só andando. Sobrou 1 ano e meio para ele passar o seu evangelho para nós. Aí vocês acham que em 1 ano e meio só ele iria deixar algo assim simplesinho para nós? Não, a responsabilidade era maior. Então ele deixou um evangelho altamente elucidativo, porque ele não tinha tempo, ele não podia perder tempo. A pregação só durava 1 ano e meio. Então ele colocou todas as informações possíveis para o nosso aprendizado. A gente começar a entender o que é Jesus. Quer ver? Nós falamos muito de Jesus, mas quantos sermões Jesus fez? Quantas são as parábolas? Jesus disse 7 sermões, 49 parábolas. Os pesquisadores sabem, nós estamos todo dia dentro das religiões, seja ela qual for, falamos em Jesus, ó Jesus, glória a Jesus, e Jesus, e Jesus, e Jesus, e nós não sabemos nem quantos sermões ele falou, nem quantas parábolas ele deixou. E isso é extremamente importante. Os sermões, para a gente lembrar, os 7 sermões que ele disse, são na ordem cronológica, para a gente entender. O sermão da montanha, o sermão dos discípulos, o sermão das parábolas, o sermão dos rituais, o sermão profético, o sermão do cenáculo e o sermão das 7 palavras. Mais todas as 49 historinhas que ele deixou, a mais conhecida, a da figueira, a da árvore seca, a do bom samaritano, que é a que a gente mais conhece, a do dai a César o que é de César, a do filho pródigo, são as que a gente mais conhece. Mas todas elas têm um cunho, um ensinamento profundamente interessantíssimo. Todas de cunho altamente elucidativo. Aliás, a frase para vocês, né, qual foi a última passagem, qual foi a última frase que Jesus disse mesmo? Jesus naquela época fez uma coisa que nenhum de nós fez. Ele ressuscitou no 3º dia. Depois ele fez o quê? Ele saiu dali, ele ressuscitou no 3º dia, não é isso? Vou até procurar aqui para vocês, para ficar bonitinho, para a gente não se perder. Ó. Ele ressuscitou no 3º dia, ele falou com Maria de Madalena, ele falou com os apóstolos, aí ele saiu dos apóstolos, ele pregou em Emaús, ele falou com os 500 da Galileia, ele fez mais um sermão à parte, voltou, falou com Maria de Madalena, falou com os apóstolos, aí sim, tem a imagem que a gente tem do filme, ele se despede dos apóstolos e diz lá, bonitinho, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí a gente entende por que o Evangelho segundo o Espiritismo nos retrata Jesus na forma viva. Por que nós entramos nas casas espíritas e vemos o máximo retrato de Jesus e não um crucifixo? Porque o crucifixo simboliza a morte. Jesus para nós não morreu, Jesus está vivíssimo. Aliás, a crucificação era o símbolo da morte na época de Jesus. O Roosevelt, um grande palestrante, ele num congresso, ele disse que se Jesus viesse hoje, nós o mataríamos de novo, ele provavelmente morreria no sistema de morte que existe hoje, que é a cadeira elétrica. Ia ser lindo nós usando aquele vigentinho com uma cadeira elétrica no peito aqui com Jesus, porque nós adoramos carregar um crucifixo, que é o símbolo da morte no nosso corpo. Então são sentidos que não têm necessidade. Jesus é vivíssimo para nós. O Evangelho é Ele próprio. Quando nós lemos o Evangelho, lemos qualquer coisa de Jesus, é como se Ele estivesse falando conosco na nossa frente. Nós somos espíritos eternos. Nós continuaremos vivos, vivíssimos sempre. Então a gente precisa entender essa temática, que é a mais importante. Esse era Jesus.
que foi a primeira parte da conversa que ela teve, desse debate com esse rapaz, porque ele queria que ela provasse Jesus para ela. Ela ganhou a brincadeira com ele, ela acabou tratando desse jeito, né? E ela, na primeira parte, que é essa, ele explica para ele isso sobre Jesus. Só que ele também queria saber se as palavras de Jesus tinham esse poder que todos dizem. Aí, Anete Guimarães usa o que ela tem de melhor, a questão cientista que ela é, pesquisadora e médica. E como é que ela fez isso? Ela simplesmente usou uma única palavrinha para chegar onde ela queria: dor. Interessante que a palavra dor na doutrina espírita é aquela frase famosíssima: se nós não viemos pela dor, iremos pelo amor, ou vice-versa, como queiram. Mas ela usou a palavra dor para mostrar para nós o que Jesus disse tinha o poder. E ele dizia que nós éramos Deus e nós poderíamos fazer igual. Porque a gente entende que nós somos energia, energia pura. As energias vão e vêm. Nós temos o dom nas nossas palavras, no nosso olhar, de curar ou não. Tanto que quando a gente entra em determinados ambientes, que a gente sente esse ambiente carregado, o que a gente fica? Com dor de cabeça, mal-estar, tudo energia, que está cheio de energia transpassando nesse momento todos nós. Com dimensões diferentes, mas estão. Então, por que ele usou a dor? Você sabe qual é o significado de dor? Dor é um sinal fisiológico que caracteriza uma injúria celular visando a integridade do organismo pelo reflexo de retirada. Então vamos explicar isso aí. Sinal fisiológico caracteriza uma injúria celular. As células conversam entre si pela palavra chamada sinapse. Elas se comunicam, se aglutinam, formam tecidos, envelhecem, faz a renovação, troca, faz a formação dos órgãos. Quando o nosso organismo tem essa injúria celular, significa que nós estamos tendo dor. Quando nós temos dor, o que nós fazemos? Nós procuramos um médico, porque a gente acha que quando está com dor, está doente. E é um outro equívoco nosso. Dor é um sinal de saúde, porque dor está nos avisando que nada vai bem em nós temos que procurar a cura. É o contrário. Aí ele diz assim: visando a integridade do organismo pelo reflexo de retirada. O que ele está querendo dizer? Aqui tem uma chapa quente, eu ponho a minha mão. Aí eu digo: botei minha mão na chapa quente, está queimando a minha mão, eu vou tirar a minha mão. Não, reflexo de retirada, está queimando. Então o organismo nos avisa da dor. Então, por causa deste reflexo, as células mandam essa mensagem para o cérebro manda de volta e nós fazemos um mecanismo de defesa e nos autopreservamos. Então a dor é um sinal de que algo não vai bem no nosso organismo. E nós vamos à procura da ajuda para nos melhorarmos. E dentro desse sentido, que é a dor, nós temos que entender uma coisa muito simples. O nosso cérebro, ele é feito em duas camadas. O neocórtex, que é a parte de fora, que é a nova, que é para a gente poder entender, e o arqueocórtex, que é a parte velha, que é a parte interna do nosso cérebro. Arqueo de antigo, neo de novo. Na parte arqueo, fica todos os nossos sentimentos animalizados, que são quais? Dor, raiva, todos esses sentimentos. Na parte do neo, fica a parte sublimada. Nós falamos, animal fala. Nós cantamos, animal canta. Nós fazemos poema, poesia, animal faz isso? Não. Então o nosso cérebro está dividido nessas duas camadas. Então o que acaba acontecendo? Lá dentro, onde está o arqueocórtex, existe uma coisa chamada pela medicina de gate control, que se diria na nossa língua, portão de controle. Então o que acontece? Quando nós sentimos dor e raciocinamos com a parte arqueológica do nosso cérebro, o que acaba acontecendo?
este portão que está ligado pelo cérebro na nossa medula óssea, ele se abre e nós sentimos mais dor. Quando nós pensamos com a parte sublimada do cérebro, nós mandamos essa mensagem para esse sistema analgésico central, ele vai para o gate control, ele fecha o portal e nós não sentimos dor. Todos nós já passamos por essa situação. Quem de nós aqui já não foi visitar algum paciente no hospital e o cara lá estava impaciente, reclamando que estava com dor? O que a gente fala para ele? Você acabou de tomar um anestésico, relaxa, fica calmo, senão a dor não passa. Não é assim que funciona? Porque quanto mais nervoso a gente ficar, mais animalizado nós ficarmos, mais o sistema analgésico não trabalha e nós sentimos dor. Então, através deste processo, a Anete Guimarães começou a chegar aonde ela queria, relacionado com Jesus. Por que ela está falando isso? O rapaz que fez a aposta com a Anete, ele falou assim, vamos usar uma frase que está espalhada na cidade. Tem uma frase espalhada em um cartaz amarelo, muito bonita, aí na cidade, né? Que diz assim, vinde a mim todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse cartaz aí, é verdade isso? Vinde a mim, vós. Há esse poder relacionado com essa questão energética na voz, no comando do nosso cérebro, ao sistema analgésico central, que derrama todas essas energias e trabalha conosco. Para vocês terem uma ideia, um médico espírita, ele diz que se você tiver com qualquer dor no seu corpo, e você tiver que tomar um remédio, e você tomar esse remédio, ele fará o efeito e a sua dor vai sair. Mas se na hora que você pegar o remédio, colocar ele na boca e mentalizar o órgão que está doendo, ele faz uma linha direta que ele nem sabe explicar por quê. E a sua dor diminui mais rápido ainda. Porque você controla todos os fluidos através da sua mente que designam dentro do seu corpo. Mas a gente nem faz essa ideia. É um negócio muito interessante. Então a gente pode fazer uma brincadeira muito interessante assim. Moramos no 4º andar de um prédio, ou no 5º andar. Descemos com 2 sacolas para ir ao supermercado fazer compra. Enchemos essas 2 sacolas com 35 quilos cada uma. Voltamos para o prédio e descobrimos que não tem elevador. E nós vamos subir escada. É só 4 andares. Aí começamos a subir reclamando, xingando, dói a mão, a alça da sacola machuca. Perdemos o corpo, carregamos as 2 numa mão só. E chegamos lá em cima xingando todo mundo que for possível. De mau humor, irritado e com dor. Agora, se a gente se mantém calmo, para, pensa, respira, sobe com calma andar, dá uma paradinha sobre o segundo, nós vamos chegar lá no 4º andar, sem dor. Funciona. Quando Jesus dizia, levanta-te, anda, ele estava mexendo nessa energia psicossomática daquele espírito naquele momento. Porque ele dizia, vós sois deuses, podem fazer igual a mim e muito mais. Mas ele dizia que nós não acreditávamos. A força mental que tem, a voz, nós podemos derrubar ou não uma pessoa só na forma como nós falamos. É só nós usarmos um tom mais pesado, um xingamento, e nós abaixamos a sintonia mental dali. Nós podemos erguer ou não alguém. A palavra machuca muito mais que um gesto. Talvez aí a gente entenda este processo pela irmã Dulce da Bahia. A irmã Dulce da Bahia andava pelas ladeiras do Pelourinho, pelas favelas de Salvador, para cima e para baixo, subindo aquelas ladeiras íngremes. Ninguém conseguia acompanhá-la. Todo mundo reclamava da energia que ela tinha e ela só tinha 20% da capacidade pulmonar. Mas qual era o foco dela? Jesus, os meus irmãos necessitados.
Então ela não tinha tempo para reclamar, para pensar que não vai dar certo, que está doendo, que está desgastante, que está machucando. Quem define isso somos nós. Aí nós entendemos todo o processo de cura. Nós entendemos a direção daquilo que foi deixado por Jesus no seu Evangelho. Pode ver, se você pegar o Evangelho de Jesus, pegar 3 pessoas com problemas diferentes, colocar uma em cada sala, dar o mesmo capítulo do Evangelho, para elas lerem um trecho, todas elas depois vão dizer: nossa, isso aqui serviu direitinho para mim. Exatamente por causa disso. Por isso que Jesus era chamado de mestre. Por isso que Jesus era chamado de psicólogo das almas. Porque ele conseguia olhar exatamente a deficiência de cada um de nós. Muito elevado. Já tinha passado por esse processo. Nós estamos na mesma caminhada. Não podemos esquecer disso. Então, está faltando para nós um conceito melhor de Jesus. Jesus ficou muito de lado no nosso conceito. Nós tivemos o Natal aí agora. Nada contra o Papai Noel. Uma figura lúdica, o bom velhinho é maravilhoso. Só que o problema é que o aniversariante é jogado de lado, é Jesus. E às vezes a gente se esquece disso. Olha, a gente fala assim para o nosso filho: olha, se você ficar bonzinho, o Papai Noel vai te dar um presente. Aí você ensina seu filho a ser bom, de máscara. Mas se você apresentasse Jesus para o seu filho, ele seria o menino do bem, e não um menino bom. Que é diferente. Mas hoje em dia, a gente cria os nossos filhos muito soltos. Vamos à religião? Não, e a gente deixa. Filho até os 16 anos tem que vir na religião que a gente vai. Você mora na minha casa, eu te sustento, você vai sim. Ele tem que ser apresentado a Jesus. Por quê? Porque quando ele fica adulto, se ele não gostar daquele segmento religioso, a sementinha foi plantada, ele procura outra religião. Não importa, mas ele procura. Então a gente está se esquecendo desses pequenos detalhes. A Folha de São Paulo trouxe uma pesquisa estarrecedora. 67% dos jovens de 15 a 29 anos não têm religião. E isso é péssimo. Então a gente precisa mudar o nosso conceito. Jesus é importante. Olha só as confraternizações nossas no final de ano. Junta todo mundo. Como a gente não está ligado em Jesus, está ligado na fartura da comida e da bebida, o que acontece nas nossas confraternizações geralmente? Briga. Porque um infeliz, entre aspas, lá no meio do jantar foi lembrar daquilo que o cunhado fez para ele há 10 anos atrás e a briga começa. É assim as nossas confraternizações de final de ano. Tem sempre uma briguinha, né? Por quê? Cadê Jesus ali nessa história? Porque era para fazê-la falar de amor, de perdão. E naquele momento não há o amor, não há o perdão. Porque ele ainda está com raiva, com a mágoa do outro. E resolve fazer isso justamente na noite de Natal. Falta Jesus. Nós estamos entendendo e compreendendo Jesus de uma forma errada. Nós precisamos se ligar mais nesse homem que foi um divisor de águas no mundo. O mundo é antes e depois de Jesus. O único ser no planeta que ganhou essa descrição, AC e DC. Nenhum ser no mundo tem essa designação. Podem ver, antes e depois de Cristo. Olha a importância. E às vezes a gente fala de Jesus, é convidado a estudar sobre Jesus numa casa, mas nós não vemos, não participamos, ficamos no conforto da nossa casa, porque eu sou chato e vou falar sempre. A gente prefere ver A Fazenda, prefere ver Big Brother, prefere ver programas que não vão acrescentar nada na nossa vida, e a gente não conhece Jesus a fundo. Deveria ser entender a sua proposta renovadora, porque o Evangelho é só renovação. De quem? Nossa, íntima, pessoal e intransferível, porque a frase
é verdadeira. Quando é que as coisas vão mudar? Quando nós mudarmos o nosso comportamento. Quem muda não é os outros. Quem muda somos nós. A mudança é Jesus. Só nós vamos promover essa mudança quando nos atentarmos para o Evangelho de Jesus. E possamos buscar sempre essa ideia no nosso pensamento. Olha a pergunta 625. Qual é a nossa referência, o nosso modelo de guia? Jesus. Vamos ler Jesus, vamos entender mais, vamos compreender melhor este ser que esteve única e exclusivamente aqui para nos auxiliar. E às vezes, como Lázaro, que quando foi curado, prometeu mundos e fundos, disse que ia mudar de vida, que ia ajudar os pobres. Assim que ele ficou bom, que Jesus disse, vaze e não peques mais, que ele virou as costas, deu 3 dias, ele voltou. Um prostíbulo que ele frequentava, voltou para a bebida, para a jogatina, escorreu pelo ralo, esteve diante de Jesus e jogou tudo fora. Não vamos fazer a mesma coisa, vamos aproveitar o ensinamento que ele nos deixou. Muito obrigado.